A Fé Explicada, por Léo John Treze. Primeira parte, o Credo. Capítulo 1. O fim da existência do homem. Por que estou aqui? É o homem um mero acidente biológico? É o gênero humano uma simples etapa no processo evolutivo, cego e sem sentido? É esta vida humana nada mais que uma cintilação entre a longa escuridão que precede a concepção e a escuridão eterna que virá após a morte? Sou eu apenas um grão de poeira insignificante no universo, lançado à existência pelo poder criador de um Deus indiferente, como a casca inútil que se joga fora sem pensar? Tem a vida alguma finalidade, algum plano, algum propósito? Enfim, de onde é que eu venho e por que estou aqui? Estas são as questões que qualquer pessoa normal levanta quando atinge idade suficiente para pensar com certa sensatez. O catecismo da doutrina cristã é, pois, sumamente lógico quando nos propõe como pergunta inicial: quem nos criou? Pergunta a qual, uma vez respondida, se segue imediatamente esta outra: quem é Deus? Mas, no momento, parece-me preferível adiar a resposta a estas duas perguntas e começar com a consideração de uma terceira. É igualmente básica, igualmente urgente e oferece-nos um melhor ponto de partida. A pergunta é: para que nos fez Deus? Há dois modos de responder a essa pergunta, conforme a consideremos do ponto de vista de Deus ou do nosso. Considerando-a do ponto de vista de Deus, a resposta é: Deus nos fez para mostrar a sua bondade. Posto que Ele é um ser infinitamente perfeito, a principal razão pela qual faz alguma coisa deve ser uma razão infinitamente perfeita. Mas só há uma razão infinitamente perfeita para se fazer alguma coisa: é fazê-la por Deus. Por isso, seria indigno de Deus, contrário à sua infinita perfeição, que Ele fizesse alguma coisa por uma razão inferior a si mesmo. Talvez o compreendamos melhor se o aplicarmos a nós. Mesmo para nós, a maior e melhor razão para fazermos alguma coisa é fazê-la por Deus. Se a faço por outro ser humano, por mais nobre que seja, como alimentar um faminto, e a faço especialmente por essa razão, sem me referir a Deus de alguma forma, faço algo imperfeito. Não é uma coisa má, mas é menos perfeita. Isso seria assim, mesmo que se tratasse de um anjo ou da própria Santíssima Virgem, se prescindissem de Deus. Não existe maior motivo para fazer uma coisa que fazê-la por Deus. E isso é certo tanto para o que Deus faz, como para o que nós fazemos. A primeira razão, pois, a grande razão pela qual Deus fez o universo e nos fez a nós, foi a sua própria glória, para mostrar o seu poder e bondade infinitos. Seu infinito poder mostra-se pelo fato de existirmos. Sua infinita bondade pelo fato de Ele nos querer fazer participar do seu amor e felicidade. E se nos parece que Deus é egoísta por fazer as coisas para sua própria honra e glória, é porque não podemos deixar de pensar nele em termos humanos. Pensamos em Deus como se fosse uma criatura igual a nós. Mas o fato é que não existe nada nem ninguém que mais mereça ser objeto do pensamento de Deus ou do seu amor que o próprio Deus. No entanto, quando dizemos que Deus fez o universo e nos fez a nós, para a sua maior glória, não queremos dizer, evidentemente, que Deus necessitasse dela de algum modo. A glória que dão a Deus as obras de sua criação é a que denominamos glória extrínseca. É algo fora de Deus, que não lhe acrescenta nada. É como no caso do artista que tem grande talento para a pintura e a mente repleta de belas imagens. Se o artista projeta algumas dessas imagens sobre a tela, para que a gente as veja e admire, isso não acrescenta nada ao próprio artista, não o torna melhor ou mais notável do que era.
Assim, Deus nos fez primordialmente para sua honra e glória. Daí que a primeira resposta à pergunta, para que nos fez Deus? Seja, para mostrar a sua bondade. Porém, a principal maneira de Deus demonstrar a sua bondade baseia-se no fato de nos haver criado com uma alma espiritual e imortal, capaz de participar da sua própria felicidade. Mesmo nos assuntos humanos, sentimos que a bondade de uma pessoa se manifesta pela generosidade com que compartilha sua pessoa e suas posses com os outros. Da mesma maneira, a bondade divina se manifesta sobretudo pelo fato de nos fazer participar da sua própria felicidade, de nos fazer participar de si mesmo. Por essa razão, ao respondermos do nosso ponto de vista a pergunta, para que nos fez Deus? Dizemos que nos fez para participarmos da sua eterna felicidade no céu. As duas respostas são como que as duas faces da mesma moeda, o anverso e o reverso. A bondade de Deus nos fez participar da sua felicidade, e a nossa participação na sua felicidade mostra a bondade de Deus. Bem, e que é essa felicidade de que vimos falando e para a qual Deus nos fez? Como resposta, comecemos com um exemplo, o do soldado americano que servia numa base estrangeira. Certo dia, ao ler o jornal da sua terra, enviado pela mãe, viu a fotografia de uma moça. O soldado não a conhece, nunca ouviu falar nela. Porém, ao fitá-la, diz: "Ó, agrada-me esta moça, gostaria de casar-me com ela." O endereço da moça estava no pé da foto e o soldado decide escrever-lhe, sem muita esperança de receber resposta. E, no entanto, a resposta chega. Começam uma correspondência regular, trocam fotografias e contam mutuamente todas essas coisas. O soldado enamora-se cada dia mais dessa moça, que nunca viu. Finalmente, o soldado é licenciado e volta para casa. Durante 2 anos, cortejou à distância. Seu amor por ela fê-lo melhor soldado e melhor homem. Procurou ser o tipo de pessoa que ela queria que fosse. Fez as coisas que ela desejaria que fizesse e evitou as que a desagradariam se chegasse a conhecê-las. Já é um anseio ardente por ela o que palpita em seu coração e está voltando para casa. Podemos imaginar a felicidade que embeberá cada fibra de seu ser ao descer do trem e tomar, enfim, a moça em seus braços? "Oh!" exclamará ao abraçá-la, se este momento pudesse eternizar-se. Sua felicidade é a felicidade do amor alcançado, do amor que se encontra em completa posse da pessoa amada. Chamamos a isso fruição do amor. O jovem recordará sempre este instante em que seu anseio foi premiado com o primeiro encontro real, como um dos momentos mais felizes da sua vida na Terra. É também o melhor exemplo que podemos dar sobre a natureza da nossa felicidade no céu. É um exemplo penosamente imperfeito, extremamente inadequado, mas o melhor que podemos encontrar. Porque a primordial felicidade do céu consiste exatamente nisto, em que possuiremos a Deus infinitamente perfeito e seremos possuídos por Ele, numa união tão absoluta e completa que nem sequer remotamente podemos imaginar o êxtase que dela advirá. Não será um ser humano que possuiremos, por admirável que seja. Será o próprio Deus, a quem nos uniremos de um modo pessoal e consciente. Deus que é bondade, verdade e beleza infinitas. Deus que é tudo e cujo amor infinito pode satisfazer, como nenhum amor na terra, todos os desejos e aspirações do coração humano. Conheceremos então uma felicidade tão arrebatadora que diremos dela que nem olho algum viu, nem ouvido algum ouviu, nem o coração humano imaginou. Segunda citação de São Paulo. E esta felicidade, uma vez alcançada,
nunca se poderá perder. Mas isto não significa que se vá prolongar por horas, meses e anos. O tempo é algo próprio do mundo material perecível. Quando deixarmos esta vida, deixaremos também o tempo que conhecemos. Para nós, a eternidade não será uma temporada muito longa. A sucessão de momentos que experimentaremos no céu, o tipo de duração que os teólogos chamam aévon, não serão ciclos cronometráveis em horas e minutos. Não haverá sentimento de espera, nem sensação de monotonia, nem expectativa do amanhã. Para nós, o agora será a única coisa que contará. Nisto consiste a maravilha do céu, em que nunca acaba. Estaremos absortos na posse do maior amor que existe, diante do qual o mais ardente dos amores humanos é uma pálida sombra. E o nosso êxtase não será perturbado pelo pensamento de que um dia terá que acabar, como ocorre com todas as felicidades terrenas. É claro que ninguém é absolutamente feliz nesta vida. Às vezes, muitos pensam que o seriam se pudessem alcançar todas as coisas que desejam. Mas, quando conseguem saúde, riqueza e fama, uma família carinhosa e amigos leais, acham que ainda lhes falta alguma coisa. Ainda não são sinceramente felizes. Sempre falta algo que seu coração deseja. Há pessoas mais sábias que sabem que o bem-estar material é uma fonte de felicidade que decepciona. Com frequência, os bens materiais são como a água salgada para o sedento, que, em vez de satisfazer a ânsia de felicidade, a intensifica. Estes sábios descobriram que não há felicidade tão profunda e permanente como a que brota de uma fé viva em Deus e de um ativo e frutífero amor de Deus. Mas, mesmo estes sábios percebem que a sua felicidade nesta vida nunca é perfeita, nunca é completa. Mais ainda, são eles, mais do que ninguém, quem sabe como a felicidade deste mundo é inadequada. E é precisamente nisso, no fato de nenhum humano jamais ser perfeitamente feliz nesta vida, que encontramos uma das provas da existência da felicidade eterna que nos aguarda após a morte. Deus, que é infinitamente bom, não poria nos corações humanos esta ânsia de felicidade perfeita se não houvesse modo de satisfazê-la. Deus não tortura com a frustração as almas que criou. Mas, mesmo que as riquezas materiais ou espirituais desta vida pudessem satisfazer todos os desejos humanos, permaneceria a certeza de que um dia a morte nos tirará tudo, e a nossa felicidade seria incompleta. No céu, pelo contrário, não só seremos felizes com a máxima capacidade do nosso coração, mas teremos, além disso, a perfeição final da felicidade, por sabermos que nada nola poderá arrebatar. Está assegurada para sempre. Que devo fazer? Temo que muitas pessoas encarem o céu como um lugar onde encontrarão os seres queridos falecidos, mais do que o lugar onde encontrarão a Deus. É verdade que no céu veremos as pessoas queridas e que a sua presença nos alegrará. Quando estivermos com Deus, estaremos com todos os que estão com Ele, e nos alegrará saber que nossos entes queridos estão ali, como também Deus se alegra de que estejam. Quereremos também que aqueles que aqui deixamos alcancem o céu, como Deus quer que o alcancem. Mas o céu é algo mais do que uma reunião de família. Para todos, é Deus quem importa. Numa escala infinitamente maior, será como uma audiência com o Santo Padre. Cada membro da família que visita o Vaticano sente-se contente de que os demais estejam ali. Mas quando o Papa entra na sala de audiências, é para ele, principalmente, que se dirigem os olhos de todos. De modo semelhante, todos nós nos conheceremos e nos amaremos no céu. Mas nos conheceremos e nos amaremos em Deus. Nunca se ressaltará bastante que a felicidade do céu
consiste essencialmente na visão intelectual de Deus e na posse final e completa de Deus, a quem nesta terra desejamos e amamos debilmente e de longe. E se este há de ser o nosso destino, estaremos eternamente unidos a Deus pelo amor. Disso se depreende que temos de começar a amá-lo aqui nesta vida. Deus não pode elevar à plenitude o que nem sequer existe. Se não há um princípio de amor de Deus em nosso coração, aqui na terra, não pode haver a fruição do amor na eternidade. Para isso nos colocou Deus na terra, para que, amando-o, estabeleçamos os alicerces necessários para a nossa felicidade no céu. Na epígrafe precedente, falamos de um soldado que, servindo numa base longínqua, vê o retrato de uma moça num jornal e se enamora dela. Começa a escrever-lhe e, quando regressa ao lar, acaba por fazê-la sua. É evidente que, se para começar o jovem não se tivesse impressionado com a fotografia, ou se após umas poucas cartas tivesse perdido o interesse por ela, pondo fim à correspondência, essa moça não teria significado nada para ele ao seu regresso. E mesmo que a encontrasse na estação, a chegada do trem, para ele o seu rosto teria sido como outro qualquer na multidão. Seu coração não se sobressaltaria ao vê-la. De igual modo, se não começamos a amar a Deus nesta vida, não haverá maneira de nos unirmos a Ele na eternidade. Para aquele que entra na eternidade sem amor de Deus em seu coração, o céu simplesmente não existirá. Assim como um homem sem olhos não poderia ver a beleza do mundo que o rodeia, um homem sem amor de Deus não poderá ver a Deus. Entra na eternidade cego. Não é que Deus diga ao pecador impenitente: o pecado não é senão uma negativa ao amor a Deus. Como tu não me amas, nada quero contigo. Vai-te para o inferno. O homem que morre sem amor a Deus, ou seja, sem arrepender-se de seu pecado, fez a sua própria escolha. Deus está ali, mas ele não o pode ver. Assim como o sol brilha, mas o cego não o pode ver. É evidente que não podemos amar o que não conhecemos. Isto nos leva a outro dever que temos nesta vida: aprender tudo o que pudermos sobre Deus para poder amá-lo, manter vivo o nosso amor e fazê-lo crescer. Voltando ao nosso soldado imaginário. Se esse jovem não tivesse visto a fotografia da moça, é claro que nunca teria quem nem sequer tivesse ouvido falar. E se, mesmo depois de ver a fotografia da moça, não lhe tivesse escrito, e pela correspondência tivesse conhecido seu atrativo, o primeiro impulso de interesse nunca se teria transformado em amor ardente. Por isso estudamos religião. Por isso temos aulas de catecismo na escola e cursos de religião no ensino médio e superior. Por isso ouvimos sermões aos domingos e lemos livros e revistas de doutrina cristã. Por isso temos círculos de estudo, seminários e conferências. São parte do que poderíamos chamar a nossa correspondência com Deus. São parte do nosso esforço por conhecê-lo melhor, para que nosso amor por Ele possa crescer, desenvolver-se e conservar-se. Há, evidentemente, uma única pedra de toque para provarmos o nosso amor por alguém. É fazer o que agrada à pessoa amada, o que ela gostaria que fizéssemos, servindo-nos uma vez mais do exemplo do nosso soldadinho. Se, ao mesmo tempo que dissesse amar a sua namorada e querer casar-se com ela, se dedicasse a gastar o seu tempo e dinheiro em prostitutas e bebedeiras, seria um embusteiro de primeira classe. Seu amor não seria sincero se não procurasse ser o tipo de homem que ela quereria que fosse. De modo parecido, só há uma maneira de provarmos o nosso amor a Deus: é fazer o que Ele quer que façamos, sendo o tipo de homem que Ele quer que sejamos. O amor a Deus não está nos sentimentos. Amar a Deus não significa que nosso coração deva dar saltos a cada vez que pensamos nele.
Algumas pessoas poderão sentir seu amor a Deus de modo emocional, mas não é isso essencial, porque o amor a Deus reside na vontade. Não é pelo que sentimos sobre Deus, mas pelo que estamos dispostos a fazer por Ele, que provamos o nosso amor a Deus. E quanto mais fizermos aqui por Deus, tanto maior será a nossa felicidade no céu. Talvez pareça um paradoxo afirmar que no céu uns serão mais felizes que outros, quando antes havíamos dito que no céu todos serão perfeitamente felizes. Mas não há contradição. Aqueles que mais tiverem amado a Deus nesta vida serão mais felizes quando esse amor se consumar no céu. Um homem que ama sua noiva só um pouco será feliz ao casar-se com ela, mas outro que a ame mais será mais feliz que o primeiro na consumação de seu amor. Da mesma maneira, quando cresce o nosso amor a Deus e a nossa obediência à sua vontade, cresce a nossa capacidade de sermos felizes em Deus. Em consequência, embora seja certo que cada bem-aventurado será perfeitamente feliz, também é verdade que uns terão maior capacidade de felicidade que outros. Para citar um antigo exemplo, uma garrafa de 1/4 e uma garrafa de litro. Ambas podem estar cheias, mas a garrafa de litro contém mais que a de 1/4. Ou, para servirmos de outra comparação, 6 pessoas ouvem uma sinfonia. Todas estão absortas na música, mas haverá 6 graus diferentes de saboreá-la, que dependerão dos conhecimentos e da capacidade de apreciar a música de cada um. É, pois, tudo isto o que o catecismo quer dizer quando pergunta: que devemos fazer para adquirir a felicidade do céu? E depois responde: para adquirir a felicidade do céu, devemos conhecer, amar e servir a Deus nesta vida. Essa palavra do meio, amar, é a palavra-chave, essencial, mas o amor não se dá sem prévio conhecimento. É indispensável conhecer a Deus para poder amá-lo. E não é amor verdadeiro aquele que não se manifesta em obras, fazendo o que o amado quer. Assim, pois, devemos também servir a Deus. Mas, antes de darmos por concluída a nossa resposta à pergunta: que devo fazer? Convém recordar que Deus não nos deixa abandonados à nossa humana debilidade na tarefa de conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. A felicidade do céu é uma felicidade intrinsecamente sobrenatural. Não é algo a que tenhamos direito. É uma felicidade que ultrapassa a nossa natureza humana, que é sobrenatural. Mesmo amando a Deus, ser-nos-ia impossível contemplá-lo no céu se Ele não nos desse um poder especial. Este poder especial que Deus dá aos bem-aventurados, que não faz parte da nossa natureza humana e a que não temos direito, chama-se Lumen Gloriae. Se não fosse por essa luz de glória, a felicidade mais alta que poderíamos aspirar seria a felicidade natural do limbo. Seria uma felicidade muito semelhante àquela de que goza o santo nesta vida, quando está em união próxima e estática com Deus, mas sem chegar a vê-lo. A felicidade do céu é uma felicidade sobrenatural. Para alcançá-la, Deus nos proporciona os auxílios sobrenaturais a que chamamos graças. Se Ele nos deixasse somente com as nossas forças, não conseguiríamos jamais o tipo de amor que nos faria merecer o céu. É um tipo especial de amor a que chamamos caridade, e cuja semente Deus implanta em nossa vontade no batismo. Se cumprirmos a nossa parte, procurando, aceitando e usando as graças com que Deus nos provê, este amor sobrenatural crescerá em nós e dará fruto. O céu é uma recompensa sobrenatural, que alcançamos vivendo a vida sobrenatural. E essa vida sobrenatural é conhecer, amar e servir a Deus sob o impulso de sua graça. É todo o plano e toda a filosofia de uma vida autenticamente cristã. Quem me ensinará?
Aqui, uma cenazinha que bem poderia acontecer. O diretor de uma fábrica leva um de seus operários para junto de uma nova máquina que acaba de ser instalada. É enorme e complicada. O diretor diz ao operário: "Eu o nomeio encarregado desta máquina. Se fizer um bom trabalho com ela, terá uma bonificação de $5.000 no fim do ano. Mas, como é uma máquina de grande valor, se você a estragar, será despedido. Aqui está um folheto que explica o manejo da máquina. E agora, ao trabalho." "Um momento", dirá certamente o operário. "Se isto significa ter um montão de dinheiro ou ficar sem trabalho, necessito de algo mais que um livrinho. É muito fácil entender mal um livro. E além disso, a um livro não se podem fazer perguntas. Não seria melhor chamar um desses que fazem as máquinas? Poderia explicar-me tudo e certificar-se de que entendi bem." Seria razoável o pedido do operário. Da mesma maneira, quando nos dizem que toda a nossa tarefa na Terra consiste em conhecer, amar e servir a Deus, e que a nossa felicidade eterna depende de como fizermos isso bem feito, poderemos com razão perguntar: quem me explicará a maneira de cumprir essa tarefa? Quem me dirá o que preciso saber? Deus antecipou-se à nossa pergunta e respondeu a ela, e não se limitou a pôr um livro em nossas mãos, e depois que nos arranjássemos o melhor que pudéssemos na sua interpretação. Deus enviou alguém da matriz para que nos dissesse o que precisamos saber para decidir o nosso destino. Deus enviou nada menos que seu próprio Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus não veio à Terra unicamente para morrer numa cruz e redimir os nossos pecados. Jesus veio também para ensinar com a palavra e com o exemplo. Veio para nos ensinar as verdades sobre Deus que nos levam a amá-lo e para nos mostrar o modo de vida que prova o nosso amor. Jesus, na sua presença física e visível, subiu ao céu na quinta-feira da Ascensão, mas concebeu o modo de permanecer conosco como mestre até o fim dos tempos. Com seus 12 apóstolos como núcleo e base, modelou um novo tipo de corpo. É um corpo místico, mais do que físico, pelo qual permanece na terra. As células desse corpo são pessoas, em lugar de protoplasma. Sua cabeça é o próprio Jesus, e a alma é o Espírito Santo. A voz deste corpo é a do próprio Cristo, que nos fala continuamente para nos ensinar e guiar. A este corpo, o corpo místico de Cristo, chamamos Igreja. É isto que quer dizer o catecismo ao perguntar, como perguntamos nós: quem nos ensina a conhecer, amar e servir a Deus? E ao responder, aprendemos a conhecer, amar e servir a Deus por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos ensina por meio da Igreja. E para que tenhamos bem à mão as principais verdades ensinadas por Jesus Cristo, a Igreja as resumiu em uma declaração de fé a que chamamos Credo dos Apóstolos. Nele estão as verdades fundamentais sobre as quais se baseia uma vida cristã. O Credo dos Apóstolos é uma oração antiquíssima, que ninguém sabe exatamente quando se anunciou com as palavras atuais. Data dos primeiros dias dos começos do cristianismo. Os apóstolos, depois do Pentecostes, e antes de começarem suas viagens missionárias por todo o mundo, formularam com certeza uma espécie de sumário das verdades essenciais que Cristo lhes havia confiado. Com ele, todos ficavam certos de abranger essas verdades essenciais em suas pregações. Serviria também como declaração de fé para os possíveis conversos, antes de se incorporarem ao corpo místico de Cristo pelo batismo. Assim, podemos estar bem certos de que quando entoamos o Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, recitamos a mesma profissão de fé que os primeiros convertidos ao cristianismo. Cornélio e Apolo, Áquila, Priscila e os outros tão orgulhosamente recitaram:
e com tanta alegria selaram com o seu sangue. Algumas das verdades do Credo dos Apóstolos, nós mesmos as poderíamos ter encontrado, sobre condições ideais. Tais são, por exemplo, a existência de Deus, sua onipotência, o fato de ser o Criador do céu e da terra. Outras nós as conhecemos só porque Deus nos ensinou, como o fato de Jesus Cristo ser o Filho de Deus, ou de haver 3 pessoas em um só Deus. Ao conjunto de verdades que Deus nos ensinou, algumas compreensíveis para nós e outras acima do alcance da nossa razão, chamamos revelação divina, ou seja, as verdades reveladas por Deus. Revelar vem de uma palavra latina que significa retirar o véu. Deus começou a retirar o véu sobre si mesmo com as verdades que nosso primeiro pai, Adão, nos deu a conhecer. No decorrer dos séculos, Deus continuou a retirar o véu pouco a pouco. Fez revelações sobre si mesmo e sobre nós aos patriarcas, como Noé e Abraão, a Moisés e aos profetas que vieram depois dele, como Jeremias e Daniel. As verdades reveladas por Deus desde Adão até o advento de Cristo chama-se revelação pré-cristã. Foram preparação paulatina para a grande manifestação da verdade divina que Deus nos faria por seu Filho Jesus Cristo. As verdades dadas a conhecer diretamente por nosso Senhor, por meio de seus apóstolos, sobre a inspiração do Espírito Santo, chamam-se revelação cristã. Por meio de Jesus Cristo, Deus completou a revelação de si mesmo à humanidade. Já nos disse tudo o que precisamos saber para cumprirmos o nosso fim e alcançarmos a eterna união com Ele. Consequentemente, após a morte do último apóstolo, São João, não há novas verdades que a virtude da fé exija que creiamos. Com o passar dos anos, os homens usarão da inteligência que Deus lhes deu para examinar, comparar e estudar as verdades reveladas por Cristo. O depósito da verdade cristã, como um botão que se abre, irá desdobrando-se ante a meditação e o exame das grandes inteligências de cada geração. Naturalmente, nós, no século XX, compreendemos muito melhor os ensinamentos de Cristo que os cristãos do século I. Porém, a fé não depende da plenitude de compreensão. No que concerne às verdades de fé, nós cremos exatamente nas mesmas verdades em que creram os primeiros cristãos, nas verdades que eles receberam de Cristo e de seus portas-vozes, os apóstolos. Quando o sucessor de Pedro, o Papa, define solenemente um dogma, como o da Assunção, não é que apresente uma nova verdade para ser crida. Simplesmente nos dá pública notícia de que se trata de uma verdade que data do tempo dos apóstolos, e na qual, por conseguinte, devemos crer. Desde o tempo de Cristo, houve muitas ocasiões em que Deus fez revelações a determinados santos e a outras pessoas. Estas mensagens denominam-se privadas. Diferentemente das revelações públicas dadas por Jesus Cristo e seus apóstolos, estas outras só exigem o assentimento dos que as recebem. Mesmo aparições tão famosas como as de Lourdes e Fátima, ou a do Sagrado Coração a Santa Margarida Maria, não são o que chamamos matéria de fé divina. Se uma evidência clara e certa nos diz que essas aparições são autênticas, seria uma estupidez duvidar delas. Mas, mesmo que as negássemos, não incorreríamos em heresia. As revelações privadas não fazem parte do depósito da fé. Agora que tratamos do tema da revelação divina, seria bom indicar o livro que nos guardou muitas das revelações divinas, a Santa Bíblia. Chamamos a Bíblia a Palavra de Deus, porque foi o próprio Deus quem inspirou os autores dos diferentes livros que compõem a Bíblia. Deus os inspirou a escrever o que Ele queria que se escrevesse, e nada mais. Por sua ação direta sobre a mente e a vontade do escritor, seja este Isaías ou Ezequiel,
Mateus ou Lucas, Deus Espírito Santo ditou o que queria que se escrevesse. Foi naturalmente um ditado interno e silencioso. O escritor redigiria segundo seu estilo de expressão próprio, inclusive sem se dar conta do que o levava a registrar as coisas que escrevia, inclusive sem perceber que estava escrevendo sob a influência da inspiração divina. E, no entanto, o Espírito Santo guiava cada tração da sua pena. É, pois, evidente que a Bíblia está livre de erros, não porque a Igreja disse, após um exame minucioso, que nela não há erros, mas porque seu autor é o próprio Deus, e o escritor humano um mero instrumento de Deus. A tarefa da Igreja foi dizer-nos quais os escritos antigos que são inspirados, conservá-los e interpretá-los. Sabemos, por outro lado, que nem tudo que Jesus ensinou está na Bíblia, que muitas das verdades que constituem o depósito da fé nos vieram pelo ensinamento oral dos apóstolos e foram transmitidas de geração em geração por intermédio dos bispos, sucessores dos apóstolos. É o que chamamos tradição da Igreja. As verdades transmitidas através dos tempos pela viva voz de Cristo na sua Igreja. Nesta única fonte, a Bíblia e a tradição, encontramos a revelação divina completa, todas as verdades em que devemos crer.